Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas do nosso querido Celeiro de Luz, nosso centro espírita Nair Montes de Castro. Estamos aqui mais uma vez unidos, principalmente em nome de Jesus, que é o nosso modelo e guia, nosso grande mestre, nosso professor, o amigo de todas as horas. Estou aqui ao vivo no Facebook e quando terminar, eu subo para o YouTube para a gente ter também essa mensagem, esse nosso bate-papo nas duas plataformas. Deixa eu ver aqui, porque eu não tenho certeza se estamos ao vivo. Eu acho que estamos. Vocês estão me ouvindo? Estão me vendo aí? Eu estou vendo várias pessoas já por aqui, Albertinho, Silvia, Fátima. Vocês estão vendo aí? Porque na minha tela aqui do Facebook não está aparecendo. Parece que deu um problema. Mas eu acho que vocês estão vendo, né? Então vamos continuar assim mesmo, porque eu acho que o problema é só meu aqui. O problema não é de vocês, não. Tá bom? Pelo que eu estou vendo, então, as respostas. O Sérgio aí com o símbolo do Fluminense. Já deu boa noite pra gente. Você tá me ouvindo, Sérgio? Tudo bem aí? Ah, legal. As pessoas estão respondendo, então eu acho que a gente tá direitinho aí. O Sérgio respondeu também. Então vamos dar prosseguimento. Muito bom estar mais uma quarta aqui nesse nosso espaço, né? E hoje temos um assunto bem interessante. São aquelas passagens do Evangelho, né? Que mexem com os nossos corações, que na verdade colocam uma esperança extra em nossas vidas. E o nosso convidado de hoje, que por coincidência é meu irmão, escolheu esse tema para justamente a gente conseguir, em tempos tão complicados que estamos passando, né? Repleto de dúvidas, questionamentos, quantas vezes a gente se pega um pouco perdido, poder conversar um assunto que nos eleva emocionalmente, espiritualmente, são aqueles temas que fazem a diferença em nossas vidas. Então eu vou convidá-lo já aqui para a gente começar o bate-papo. Eu acho que eu já falei demais aqui sozinho. E aí, José Ricardo Xavier, tudo bem? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Leco. Tudo bem? Espero que estejam todos bem. Mais esse encontro legal que a gente participa aqui no centro aí em Montes de Castro. Muito feliz de estar aqui de novo. E o que é legal, né, Zé? A gente estava conversando sobre um possível tema da nossa live, e aí você havia sugerido o tema prece. Eu falei, não, não, prece não, porque o Albertinho, um dia antes, já tinha pedido para fazer a live sobre prece, que semana que vem será o Albertinho aqui comigo e o tema vai ser a prece. Eu falei, os espíritos estão muito interessados que a gente converse sobre o assunto oração, o efeito da prece em nossas vidas, né? E aí você vê como é que É, esse nosso trabalho aqui, por menor que seja, existe uma influência do plano espiritual nos direcionando, né? é engraçado que assim, é sempre difícil ter um tema. Então, toda vez que você me convida, você pensa num tema. Aí é difícil, porque tem tanta coisa para falar assim, até para ter material, né? Então, a prece sempre é um assunto interessante de a gente conversar, de revisitar algumas ideias, né? De apresentar dentro do contexto da visão espírita o que seria a prece, a emanação do espírito. Léo, tá me ouvindo? Tô ouvindo, que às vezes dá uma travadinha, mas vai, continua. Tá, então tá bom. E aí você falou que o Albertinho já tinha selecionado um tema, então realmente a gente está em sintonia. Mas foi bom, porque eu acho que o tema de hoje também eu acho que é bem interessante. Para mim foi legal ler, né, esse assunto. A gente sempre, é, ao longo dos nossos estudos de EG, tudo, a gente sempre passa por alguns assuntos que, quando a gente lê depois de algum tempo, a gente começa a perceber outras nuances. E, como você falou, né, a gente está vivendo algo muito característico do que essa mensagem, né? O que esse capítulo, na verdade, o Kardec escolheu esse tema para um capítulo inteiro para ser colocado no Evangelho, e a gente sabe que o Kardec não fazia as coisas sem pensar, sem refletir, sem ponderar na importância do assunto, né?
Então, hoje a gente vai conversar sobre os trabalhadores da última hora. Então, vou pedir licença para vocês, assim, para a gente ler a passagem, porque, mais uma vez, né, muitos dos capítulos e das mensagens são parábolas, são as mensagens de Jesus que são interpretadas segundo a visão espírita e, particularmente, assim, é muito interessante. Quando eu comecei a estudar esse assunto, eu fiz uma pesquisa para ver o que os outros autores, outras pessoas falavam, e eu não tinha notado. Esse capítulo é o único capítulo do Evangelho que não tem uma interpretação do Allan Kardec. Normalmente, o Kardec coloca as passagens evangélicas, ele faz uma interpretação, coloca o ponto de vista, e depois ele coloca várias mensagens. As instruções dos espíritos, né? Que apoiaram as instruções dos espíritos. Esse é o único que não tem nada, ele não fala nada. É a passagem e as instruções dos espíritos. Isso é muito interessante, né? Eu não tinha captado essa sutileza. Então, a gente vai ler e depois vamos começar a ver o que cada espírito coloca, a sua visão dessa parábola, dessa história, né? Que Jesus colocou, para que a gente possa refletir sobre os assuntos. Beleza, pode começar aí, por favor. Então vamos lá. O capítulo é o capítulo 20 do Evangelho, segundo o Espiritismo, que é os trabalhadores da última hora. E Jesus começa assim: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então, assim, essa primeira fase já é muito importante, porque Jesus coloca, ele define um cenário, né, um cenário do dia a dia das pessoas daquela época, como um cenário que é semelhante ao reino dos céus. Então, assim, ser semelhante ao reino dos céus, todos os agentes dessa história aqui, a gente pode fazer um paralelo com algumas pessoas, né? Na verdade, com algumas estruturas. Né? Quem será que é Deus? Quem será que é o trabalhador? Quem será o pai de família? Onde é a vinha? Tudo isso tem essas semelhanças, né? Então ele continua, tendo convencionado os trabalhadores que pagaria um denário para cada um dia por trabalho, mandou-os para a vinha. Né? Então ele tinha alguns trabalhadores, ele falou, vou combinar com vocês um denário, vão trabalhar. Né? E isso, considerando assim, ele saiu na primeira hora do dia. E aí eu fiz uma análise aqui, o que seria a primeira hora do dia? Dentro de um dia de trabalho, seria, por exemplo, 6 horas da manhã. Então, ele saiu bem cedo, pegou alguns trabalhadores, vamos trabalhar na vinha. E eles foram e combinamos, um denário. Ok. Pelo dia todo de trabalho, né? Pelo dia todo de trabalho. Então, você está assalariado, vou te pagar um denário. Tá ok? Não, claro. E foram trabalhar. Aí depois saiu de novo na terceira hora. A terceira hora seria, por exemplo, 9 horas da manhã. E que se conservavam na praça sem fazer. Tá ouvindo, Léo? Acho que a gente teve uma pausa, um problema aqui na transmissão. Aí eu não sei se o problema é seu ou se o problema é meu aqui. Eu vou tentar trocar. Eu vou tentar trocar a rede aqui. Eu tenho outra rede, eu vou tentar. Tá bom.
Bom, troquei aqui. Estão me vendo? Espera aí, deixa eu ver se o meu volta aqui também. Eu tô. Tá dizendo aqui que está meio instável a conexão, mas agora parece que voltou. Mas eu acho que o problema está aqui no meu OBS também. Espera aí que ele tá. Eu acho que ele conectou agora. Tá bom. Deixa eu ver com o pessoal aqui. Tá bom. E aí, pessoal, eu acho que a gente deu uma caída aqui, né? Vocês estão vendo a gente aqui? Eu acho que a gente deu uma caída na primeira hora do dia, a nossa internet caiu, né? Então a gente retorna para a primeira hora. Isso, eu acho que a primeira hora você disse, no momento que eu vi que a gente caiu aqui, foi no momento da terceira hora. Que aí isso, ele saiu para buscar mais trabalhadores. Isso, então, e é interessante assim, a terceira hora seria mais ou menos 9 horas da manhã, ele saiu para a praça e, como eu estava colocando, né, devia ser um protocolo comum, os trabalhadores iam para o local grande, uma praça, alguma coisa, e quem assalariava passava lá e via quem estava disponível e convidava para fazer o trabalho, né? E assim, é interessante que ele coloca dessa vez que ele não combina valor, ele fala, vou pagar para vocês o que for razoável, né? E as pessoas aceitaram e foram trabalhar. Aí depois, na sexta hora, ele saiu novamente. Na sexta e na nona hora. Então, a sexta hora seria por volta de meio-dia e a nona hora seria 3 da tarde, tá? Para procurar outros trabalhadores. Encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles, que ninguém nos assalariou. Eles então lhes disse: ide vós também para a minha vida. Né? Então, eles foram na hora sexta, a hora nona, e a hora undécima, ele ainda passou na praça e ainda tinha alguns trabalhadores lá. E a hora undécima seria 5 da tarde. Então, assim, dentro de um escopo de uma jornada de trabalho, 5 da tarde assim, praticamente acabou, não tem muito mais tempo, né? A gente poderia ir de 5 às 7 trabalhando, alguma coisa assim. Mas não importa, ele passou, viu que estava disponível e perguntou: mas por que vocês não estão trabalhando? E a resposta foi: porque ninguém nos assalariou. Então, vamos lá que a gente tem trabalho. Então, pelo que eu entendi, Zé, seriam assim 12 horas de trabalho durante um dia, a jornada diária, né? E aí na 11ª hora, né, no caso que ele fala, na 1ª hora, 1 hora para acabar o dia de trabalho, o dono saiu e ainda pegou mais pessoas, né? Ainda pegou algumas pessoas lá que estavam dispostas, estavam lá na praça e queriam trabalhar e foram levados, né? E aí continua. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e pague-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só da 1ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Então, os últimos receberam 1 denário. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados em primeiro lugar, julgaram que iam receber mais, porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família, dizendo: peraí, esses últimos trabalharam aqui apenas 1 hora e você está dando para eles a mesma coisa que você combinou com a gente, que passou o dia todo trabalhando? Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo outro dia? A gente não combinou esse valor? Combinamos. Então, toma o que te pertence e vai embora. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. É um desejo meu. Eu fico feliz de dar esse dinheiro. Eu não estou tirando de você para dar para ele. Eu estou dando porque eu quero. Eu fico feliz com isso, né? Não é, então, lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom, né? E aí ele termina a passagem dizendo, né? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? Aí a gente tem várias
detalhes, pontos interessantes dentro dessa passagem, né? A primeira instrução, e aí depois eu até convido as pessoas que estão assistindo, é que leiam as instruções para a gente conseguir fixar, né? Até porque, assim, a gente faz algumas simplificações aqui por conta do texto, por conta da dinâmica da própria conversa, né? Mas a primeira mensagem é assinada por Constantino, que se diz um espírito protetor, e ele coloca 3 cenários, né? Então, assim, se a gente analisar essa história, a gente consegue ver 3 cenários. Mas antes, eu queria fazer um paralelo assim. Quem é o dono da vinha? Quem seria o dono da vinha? Né? Assim, o que a gente vê que seria Deus. Deus é o dono da vinha. Né? Quem são os trabalhadores? Somos nós. São os espíritos. Né? São seus filhos que são convocados para o trabalho. Aonde é que é a vinha? A vinha é todo o universo. Todas as potenciais moradas, trabalhos que fazem parte da vinha de Deus. Né? E os convites acontecem ao longo da nossa história, são feitos para a gente vários convites para participar da vinha. E aí a gente acaba entrando nesses 3 cenários. Erasto analisa bem a questão, o Constantino analisa o perfil dos trabalhadores. Então, o primeiro cenário, ele fala o seguinte: o obreiro da última hora é aquele trabalhador de boa vontade. Né? Você vê, ele estava na praça, ele queria ser assalariado, ele tinha boa vontade, só que ninguém tinha passado, desde a chegada dele na praça, para assalariar ele, chamar ele para o trabalho. Então, assim, eu fico imaginando assim, qual seria o nível de preocupação, o nível de ansiedade desse trabalhador que tem, por exemplo, uma família, quer trabalhar, tem vontade e não consegue ser assalariado, né? E assim, quando ele foi convidado, mesmo na última hora, ele foi lá, ele pensou, mas essa hora agora? Não ganha nada, caramba. Não, ele não negou o trabalho, ele fez um bom trabalho, porque provavelmente ele fez um bom trabalho, e foi meio até surpreendido com um denário que ele não esperava nem receber, né? Porque o Senhor não combinou o valor com os mais retardatários do trabalho. Eu acho que ele combinou o denário com o primeiro grupo. Né? Então, você vê, o espírito, ele comenta muito assim, o espírito laborioso, né? Ele estava lá com impaciência, porque ele precisava trabalhar, ele tem essa necessidade do trabalho, né? E ele foi lá e fez o que tinha que fazer. Então, o que é interessante, né, Zé? É que quantos poderiam estar na praça também, mas desistiram, porque já está no final do dia, já perdeu a esperança, perdeu a fé, perdeu a paciência, né? E não estavam disponíveis, né? Exatamente, né? E assim, vamos fazer um paralelo, né? Quantos de nós que sabemos a necessidade de fazer o bem, de fazer caridade, né? Da autoiluminação, do esforço próprio, muitas das vezes a gente desiste, porque o resultado dessa nossa expectativa leva algum tempo, né? Então, como você falou, ele podia estar na praça, deu 1 hora, deu 2 horas, deu 3, cara, deu 4h30, ninguém passou. Ninguém vai passar mais. O resultado não vem, eu vou embora, eu desisto. Mas eles ficaram lá até a penúltima hora e foram contratados e assalariados e receberam um valor muito maior proporcionalmente do que aquele que teve a jornada. E assim, o salário de quem trabalhou no início também é uma coisa interessante, né? Talvez, por efeito monetário, né, a gente possa questionar, um denário para um denário para outro, tudo bem. Mas imagina você, já na primeira hora, saber que está empregado e você tem um dia garantido de salário. Isso não dá uma tranquilidade para a pessoa? Isso já não é uma felicidade, né? A pessoa já não voltaria para casa feliz porque o pão nosso de cada dia foi garantido. Então, as pessoas que foram no final do dia contratadas tiveram muito mais
ansiedade, muito mais incertezas e medos do que aquele que foi assalariado logo de cara. Né? É como imagina, eu vivi isso, né? Faz um concurso público, você passa e não te chamam. Fica 1 mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano. Assim, meu Deus, não vamos chamar. Né? Não vai ter mais nada, nenhuma possibilidade mais. E aí, quando chama, pô, é aquela felicidade. Mas eu vou ficar infeliz, pô, mas eu não fui chamado, demorou 1 ano, o outro chamou em um mês. Ele, assim, ele recebeu, né, a felicidade de ser chamado antes de mim. E todo esse período de não trabalho que gera uma ansiedade, isso é uma coisa que ele coloca, né? É um trabalhador que quer trabalhar e muitas vezes não consegue. O segundo cenário, ele fala o seguinte: vamos imaginar, deixa eu beber uma água aqui, por favor. Então, assim, vamos imaginar assim, se o trabalhador houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia. Você sabe, pô, cara, o quê? 6 horas da manhã? Não, 6 horas da manhã não, eu não vou, deixa eu ficar aqui na cama. Aí passa 6, passa 9. Pô, no final do dia, cara, eu acho que eu vou lá. Não sei, vamos ver o que vai dar, né? Assim, eu sei que o cara tá precisando de trabalhador ali, mas eu nem conheço ele. Deixa ele lá, deixa ele se virar com o que ele tem. Mas no final do dia vai que eu dou sorte, né? E aí foi lá no final do dia, e aí o cara passou, tá precisando de gente. Tá bom, eu vou. Né? É um cenário completamente diferente, né? Você vê que a pessoa está procrastinando o máximo, e aí chega um momento, não, realmente, cara, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu não vou ter dinheiro no meu trabalho, eu tenho que ter eu acho que eu dormi demais, e vai lá procurar o trabalho, né? Então, assim, esse é um outro cenário, e esse profissional é completamente diferente do primeiro, né? Pro efeito geral, né, no final, talvez os dois tenham sido contratados na última hora. Só que o primeiro ele quer e não conseguia, o último não estava nem aí. E no final foi lá e conseguiu a vaguinha dele. Né? E tem um terceiro cenário, ele fala o seguinte: vamos imaginar que haja o trabalhador haja empregado as horas destinadas ao labor do dia para praticar atos culposos. Então, assim, o terceiro não é o cara dava na preguiça, não. Passou o dia enchendo o saco, blasfemando contra Deus, derramando o sangue dos irmãos, lançando a perturbação nas famílias, arruinando os que neles confiaram, né? E aí chega na última hora, o que ele faz? Senhor, me emprega aqui, empreguei mal o meu tempo, toma-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, da minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade. Né? Aí o que o Constantino fala? O que a gente acha que vai acontecer? Né? Olha só, o dono da vinha fala assim: não, meu amigo, não, você não me interessa. O teu comportamento é um comportamento que não condiz com nada com o meu interesse. Né? E ele coloca ao final desse cenário como se houvesse um alerta do dono da vinha, né, falando para essa pessoa. Ele fala: você malbaratou o tempo todo, esqueceu o que havia aprendido, você não serve para trabalhar na minha vinha. Mas recomeça, portanto, a aprender, e quando te achares mais bem disposto, vem ter comigo, e eu te franquearei o meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Né? Então, essa frase é justamente a nossa história de vida. É nosso processo reencarnatório. Quantas e quantas encarnações nós blasfemamos, nós vilipendiamos, nós não assumimos a nossa responsabilidade, né? E, assim, ao longo da nossa história, dos nossos sofrimentos, do nosso auto-engano, a gente talvez a gente tenha chegado em algum momento e falado assim: ô Jesus, caramba, ô Deus, me ajuda aqui, eu quero trabalhar. Você, não, peraí, meu amigo, você não está preparado. Não é, eu quero e você vai conseguir.
Existe um pré-requisito, até na vinha, né? Até no trabalho lá da roça, da enxada, a gente tem que ter um pré-requisito, que hoje você não tem. Então, ó, recomeça, se refaz, né? Aprende alguma coisa. E quando você realmente estiver disposto a trabalhar, você vem falar comigo e aí eu vou conseguir assalariar você e você vai trabalhar na nossa vida. Então isso é muito interessante, porque ele coloca realmente a reencarnação como um instrumento da nossa recapitulação, do nosso aprendizado, para que a gente consiga estar habilitado, preparado para conseguir trabalhar nessa vida, né? E terminando aqui a passagem do Constantino, ele fala o seguinte, ele faz uma pergunta que eu marquei aqui como seria uma pergunta fundamental, né? Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha sem que quisesse penetrar nela? Então, isso aí é uma pergunta muito interessante, muito direta, e que a gente não tem hoje, né, encarnado, a gente não tem conhecimento para dizer assim, quantos séculos a gente está sendo convidado para essa vinha? Há quantos séculos a gente está deixando de ir à praça, deixando de se colocar como um trabalhador, porque ou a gente está com preguiça, ou a gente está no cenário 3, ou a gente está realmente ocupado, né? Ocupado com coisas muito irresponsáveis, né? Muito irresponsáveis, né? O nosso salário seria o quê? Os bens materiais, a fama, a glória, aquelas coisas que são realmente completamente temporais, mas que não nos habilita a um trabalho na vinha, ao salário da vinha, ao salário realmente que Deus dá às pessoas que participam da obra de alguma forma. Eu não sei se você quer colocar alguma coisa. Não, vai, continua aqui. Então, beleza. A segunda mensagem é uma mensagem assinada pelo espírito Henri Heine, de Paris também, que, assim, o principal ponto dessa mensagem, que eu marquei aqui, é que ele coloca assim, quem seriam, então, os trabalhadores da primeira hora, né? Porque teve um grupo aí que na primeira hora já foi para a vinha, né? Já foi para a vinha, né? Então, quem seriam esses? Né? Ele fala assim, que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos e da sua linguagem máscula. Os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas, Moisés e todos os iniciadores que marcaram as etapas do progresso, né? Então, são espíritos que são muito, né, muito despertos, muito... não sei se a palavra é evoluído, né, mas que estavam já disponíveis para apoiar a obra da criação e a obra do próprio planeta, que já foram convidados desde muitos e muitos anos, né, a vir ao planeta e trazer uma mensagem, né, que representa o pensamento crístico para a humanidade. Então, todos os profetas que vieram, e a maioria deles foi realmente rechaçada, muitos morreram, né, bota a cabeça, faz isso, faz aquilo. O próprio Moisés, que foi um símbolo, né, o primeiro a trazer de forma estruturada para a gente alguns mandamentos, né, um código moral. Então, todos eles são vistos como os primeiros, né? E ao longo das horas, a gente vê que outras personalidades, né, o Sócrates, você vê espíritos que vêm, né, Krishna, e outros iluminados que trazem ao longo da história da humanidade essa mensagem para que, dado o tempo, dado o contexto da época, já pavimentar o Cristo, né? Alguns antes da vinda do Cristo, outros como grandes mártires do cristianismo depois do Cristo, mas são os espíritos que são aqueles primeiros trabalhadores. E isso é bem interessante da mensagem dele, né? A mensagem 4, que foi assinada, deixa eu pegar aqui, a mensagem por Erasto, ele fala sobre a missão dos espíritos, né? Então, se a gente analisar ao longo, né, da história, também do tempo, né, a gente vê aqui no Evangelho, a gente tem
o Cristo Consolador, falando da figura de Moisés, de Jesus e do próprio Espiritismo. O Espiritismo como doutrina, ele é muito recente, né? Ele veio de 1857, né? E a gente viu, né? Ele surgiu na França com a obra de Kardec, com todo um aparato espiritual trabalhando. Ele não ficou na França, ele foi trazido para o Brasil, principalmente pelo trabalho do Chico Xavier, né? Que fez um trabalho absurdo em termos de estruturação de informação, de conteúdo, de exemplo de vida. Então, é uma doutrina que praticamente surgiu com força no século passado. Na última hora, né? Na última hora. Na última hora, né? Um período extremamente recente da história. E aí, os espíritas seriam o quê? De um certo nível, os trabalhadores da última hora, né? Por quê? Porque estão dentro de um contexto histórico muito recente que a doutrina revive os conceitos do Cristo, né? O cristianismo puro e na sua essência, e que faz esse convite. O Espiritismo é um convite incessante ao homem à sua renovação, né? E ele coloca sobre a questão de qual seria o papel do espírita dentro dessa vinha toda. Então ele fala assim: ó verdadeiros adeptos do espiritismo, sois os escolhidos de Deus, ide e pregai a palavra divina. Então ele já coloca assim: olha, a pessoa que se diz espírita, ela tem não é uma importância, é uma responsabilidade. E o convite para a vinha, dentro do contexto dessa mensagem, é o quê? É a pregação, né? A palavra divina, o conhecimento que o Espiritismo traz, não só para a gente, mas como um instrumento de consolação, e principalmente no mundo que a gente vive, onde as pessoas estão cada vez mais desorientadas, né? Sem propósito, ou que as crenças, né, existentes hoje em dia deturpem muito dos valores, né, que a gente tinha. As pessoas que têm religião fraquejam, e a gente sabe como é difícil determinadas situações, mas o Espiritismo é uma doutrina que a gente sente, né, que tem um potencial consolador e de verdade, de fundo, de lógica muito, muito forte, muito verdadeiro. E ele convida todos os espíritas a esse trabalho, ao trabalho da pregação, né, ao trabalho da divulgação, ao trabalho das exposições, do convívio no centro, nessas palestras. Tudo isso que a gente está fazendo, de alguma forma, é uma divulgação do espiritismo, né? E ele fala assim: lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Então, assim, hoje a gente vive um ambiente onde a injustiça está visível em vários lugares, né? A gente vê pessoas defendendo crimes, a justiça soltando pessoas corruptas, e assim, aí você cria assim: meu Deus, a gente está no fim do mundo, né? E ele naquela época já falava: ó, isso vai acontecer, né? A gente já prevê isso. E qual é o papel do espírita? É defender a verdade, é defender a justiça, né? É defender valores, né, do espírito que estão esquecidos durante a nossa atual sociedade. Ele fala também assim: que homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão e falareis como nenhum outro orador fala. Que é uma coisa muito interessante. A gente fala assim: meu Deus, mas ele está pedindo para eu pregar, para eu falar sobre o espiritismo, mas eu não sou bom nisso. Eu sou um cara limitado. Como é que eu vou falar para as pessoas? Como é que eu vou... Não se preocupa. A palavra, ela vai vir naturalmente, porque os espíritos vão te auxiliar, vão falar por você,
né? E, assim, é óbvio que vão existir cenários que tudo que você vai falar vai entrar por aqui e vai sair por aqui, de determinadas pessoas, porque Jesus já falava, o cego, o pior cego é aquele que não quer ver, o pior surdo que não quer ouvir. Tem pessoas que não querem ouvir. Mas a gente acredita também que existem muitas pessoas que querem ouvir. Muitas pessoas que estão tateando no escuro atrás de um apoio, de uma boia, que se sentem sufocados, e uma pequena palavra, uma demonstração da imortalidade, né? O que é, qual foi o trabalho do Kardec, o Chico Xavier, né? Eu E o acho que é que interessante, né? Muitas pessoas estão como os trabalhadores da última hora, esperando alguém aparecer na praça para convidá-las, né? E às sim, vezes uma palavra de onde você mostra um pouquinho de uma realidade espiritual, de uma vida mais transcendental, você com menos apego às paixões mundanas, às vezes só um olhar de irmão, você já está convidando essa pessoa a modificar de vida. Né? Que muitas das sim. vezes a gente quer chegar e fazer grandes pregações, como Paulo de Tarso, movimentar multidões. Aí eu quero ter um canal no YouTube com 100 mil visualizações. Cara, olha só, nosso trabalho é muito Não pequeno. isso. A gente não precisa querer abraçar o mundo. É fazer o mínimo, né? É tentar fazer o mínimo. E eu acho que esse é o nosso grande convite, né, de hoje, né? Para todo mundo tentar se unir para produzir o mínimo possível. Isso que você colocou é muito interessante, né? Porque um dos livros, eu não me lembro exatamente que livro que eu li, mas eu não sei se foi o Haroldo, talvez, mas ele falava assim que Jesus, ele quando chamava as pessoas, ele convidava, é isso que você falava, ele convidava as pessoas e ele transformava as pessoas, né? Então as pessoas entraram no apostolado e saíram de outra forma. Né, o Pedro, né, você vê o Paulo de Tarso, todos mudaram completamente pelo alto trabalho, pela vivência com Cristo. Então, e todos receberam esse convite, de alguma forma foram convidados. Né? As mulheres que Jesus atendia, tudo isso é um convite à transformação. Né? E a gente é óbvio que a gente não pode se comparar a Jesus, né? E assim, eu não posso imaginar em nenhum momento da minha vida que eu vou transformar as pessoas, que ninguém transforma ninguém, né? As pessoas se transformam. O que a gente pode fazer é orientar, mostrar, ó, existe isso, existe aquilo, né? Existe essa verdade, esse quadro. E a gente tem que confiar em Deus, na vida das pessoas, para que a própria pessoa busque por conta própria, por esforço próprio, né? Como um aluno que quer aprender, né? E essa é uma coisa também que a gente pouco valoriza, né? Que é ser o autodidata. As pessoas têm que ler, têm que pensar, têm que ler, não entendeu? Lê de novo, conversa. Eu entendi isso. Leco, eu li isso aqui e entendi isso. O que você acha? E confrontar os pensamentos. Isso é que faz a gente aprender, fixar, né? Internalizar. A gente também não pode achar que não, sem um padre, eu não vou lá, não vou lá, não. Deixa o padre ler lá, deixa o padre fazer a explanação, e aí, tudo bem. Ah, não, sem a palestra no sábado, eu não vou ler. Não, a pessoa está dizendo ali, o Zé Ricardo falou que é assim. Não, peraí. E se eu estiver falando alguma coisa besteira, né? Ou você vai ler, você vai entender, você vai ter a sua resposta. Cada um tem uma resposta. E é isso que a gente tem que estimular, né? Através da conversa, através da palestra, através do estudo, para que as pessoas vão sejam convidadas e assalariadas e possam se desenvolver. Até para se preparar, porque, mais uma vez, né? O quanto de tempo a gente desperdiçou na nossa vida no passado? Ah, não, mas eu não. Ah, não. Eu tenho certeza que eu fui um cara ótimo. Eu não preciso me preocupar com nada. E a gente se ilude o tempo todo, né? A vaidade é um problema. A nossa autoimagem é muito distorcida. A gente acha que é muito melhor do que é. E muitas vezes acha que é muito pior do que é também. Então, a gente tem que ter
muita calma. A gente tem que se procurar se conhecer. Eu sei isso, eu sei aquilo. E assim, se isso for importante, eu vou melhorar aquilo. E eu também não vou ficar vaidoso porque eu sei isso. Nós somos um somatório muito complexo de histórias, de reencarnações, de habilidades, que provavelmente muito pouco da nossa personalidade milenar se manifesta hoje. Mas um dia, quando a gente retornar, provavelmente a gente vai se conhecer, né? Relembrar, ver a nossa história e fazer esse balanço. Da parte da vinha aqui que eu fui, eu trabalhei, eu não trabalhei, e seguir adiante. Existe uma questão também que eu achei muito interessante, finalizando essa última parte aqui, ele fala, ide e agradecei a Deus a gloriosa tarefa que ele vos confiou. Mas atenção, entre os chamados para o Espiritismo, muitos se transviaram. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. Então, nem todo mundo que se diz espírita, que foi convidado, né? Imaginando que o espiritismo chega nas nossas vidas, porque chega mesmo, ele chega, né? Através de vários momentos. Nem todos são dignos do espiritismo, conforme assim. E aí ele pergunta, se entre os chamados para o espiritismo muitos se transviaram, quais os sinais pelos quais reconheceremos os que se acham no bom caminho? Opa, então se tem gente transviada no espiritismo, como é que eu vou saber, como é que eu consigo identificar quem é que está no bom caminho? A resposta é simples. Reconhecê-lo-eis pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e praticarão. Reconhecê-lo-eis pelo número de aflitos a que levem consolo, né? Pelo seu amor ao próximo, pela sua abnegação, pelo seu desinteresse pessoal. Então, não é todo mundo que diz, como ele fala, Senhor, Senhor, eu sou espírita. Não, peraí. É mesmo? Você é mesmo? Então, deixa eu dar uma olhada aqui. Quanto de caridade, quanto de abnegação, quanto de amor ao próximo, quanto de sacrifício você realmente fez pelo próximo, né? Quanto de transformação você... Nessa hora eu já estou do outro lado da praça, Zé. Eu já estou correndo, que eu não... eu já estou fugindo dessas perguntas. Assim, esses títulos que a gente vai... Você é o quê? Eu sou espírita. Peraí, calma. A gente está começando. E, mais uma vez, considerando que o espiritismo veio ao mundo em 1957, se a gente estiver na segunda encarnação como espírita, que eu acho talvez seja até muito, talvez seja a nossa primeira, né? É muito mais fácil a gente ter vivido vidas no catolicismo, e aquele catolicismo completamente deturpado pelos convites da matéria, né? Pelos interesses, pela instituição e não pela religião. Esse deve ser a primeira, no máximo a segunda encarnação como espírita. Então a gente pode dizer, eu sou espírita? Não, peraí, eu tô aprendendo o espiritismo. Eu estou começando a minha jornada como espírita. Tenho muita coisa para aprender, qualquer habilidade. Você entra para uma faculdade, um curso técnico, você aprende a teoria, aí você vai lá fazer, faz tudo errado, e aí volta, estuda de novo, e aí vai tentando até depois de 5 anos, 10 anos, você está começando a entender aquilo. Então, o espiritismo provavelmente é a mesma coisa. A gente está nessa jornada, aproveitar essa encarnação para que a gente possa aprender e pedir a Deus que na próxima, onde quer que a gente nasça, em que situação, a gente possa voltar a estar vinculado ao espiritismo, né? De alguma forma, através de um centro, de um grupo, de uma família, para que a gente possa realmente restabelecer tudo aquilo que a gente está aprendendo hoje, estudando, se preparando para as futuras encarnações, né? E para terminar o livro do Evangelho, existe a última mensagem aqui, que é a mensagem do Espírito de Verdade, que ele diz o seguinte, ele começa assim, aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Opa, peraí, isso 1850.
Isso deve ser o 1862, 1865, né? Deve ser 1865. meio assim. Então, assim, ele já começa a pensar, ó, está aproximando o tempo onde se cumprirão todas as coisas que foram ditas. Opa, beleza. E ele continua assim: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Aí ele fala: porque o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio às vossas rivalidades e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Pô, isso é sensacional. Então, assim, não adianta você ser convidado e aceitar. Você não pode tumultuar a obra, né? Então, quantas vezes as pessoas são convidadas para o trabalho espírita, um grupo, né? Um trabalho de longo prazo, né? Dentro da obra da caridade, e vão tumultuar o trabalho. Então, né? Assim, por quê? Porque o trabalho para eles não é. Desculpa, o trabalho para nós não é o mais importante. O mais importante é a nossa vaidade. Então, assim, se a sopa não tiver do jeito que eu quero, não é uma sopa boa. Não, peraí, vamos para. Vou chamar logo o Albertinho. Albertinho, tem que botar um sal aqui. Aí começa uma confusão, porque as vaidades, os conflitos são muito latentes ainda dentro da gente, né? Você, falar na sopa, falando do Zé. O molho do Zé é maravilhoso. Aí eu começo a ficar envaidecido, e as pessoas que estão lá trabalhando, pô, esse cara é muito chato, ele só está perturbando o trabalho. E aí o Espírito de verdade fala, ó, tenhamos cuidado com esses conflitos para que a gente não extrapole esse problema acima do objetivo do trabalho. Qual é o objetivo do trabalho? Qual é o valor que nós estamos reunidos aqui? Então, a gente tem que ter muito cuidado para que esse valor seja preservado. Então, acho que essa aqui da mensagem final, eu achei muito, muito interessante. Muito interessante. E assim, eu estou vendo aqui, eu achei que ia falar isso tudo em meia hora. Nós estamos já quase 9 horas. Então, assim, eu queria só terminar mostrando para vocês esse livro do Haroldo, chama Despertar, né, o Haroldo Dutra. E eu acho que esse livro é muito interessante porque ele tem o último capítulo, ele fala sobre os trabalhadores da última hora. Eu queria só ler rapidamente algumas partes aqui dele. Assim, é óbvio que o Haroldo é uma pessoa que é conhecida no movimento espírita, né? E ele fez esse livro sobre até os desafios da transição planetária. E todos nós, né? O próprio Divaldo tem vários livros falando sobre a transição planetária. Então, a transição planetária é o quê? É a última hora, né? Estamos vivendo um momento que é divisor de água dentro da história do planeta, né? Acho que o planeta está deixando de ser infantil para ser adolescente, tá? Ele está passando por um problema. E essa troca é sempre muito confusa, né? Puberdades, incerteza. É como se fosse um paralelo nesse sentido, né? E aí ele coloca assim, que fala que na Gênese diz que são chegados os tempos, dizem-no de todas as partes, marcados por Deus em grandes acontecimentos que vão dar para a regeneração da humanidade. Então, já estava previsto um movimento de regeneração da humanidade. E esse movimento, a gente conhece, é muito semelhante ao que aconteceu lá em Capela, né? Então, a Capela também passou por uma regeneração. Os espíritos que estavam lá, que não estavam mais sintonizados com o propósito do planeta, foram tirados e foram levados para onde? Para a Terra, né? Assim, como forma de punição e como forma de avanço do planeta, porque eram espíritos muito evoluídos. A gente vê a história dos egípcios, né? Dos hindus, das culturas, das obras que eles deixaram para a humanidade, e eles realmente deram um impulso aos espíritos que estavam aqui, nós, provavelmente, que estávamos evoluindo dentro desse planeta, eles deram esse impulso e eles vieram e eles retornaram. Mas é que é interessante que ele coloca, ele fala o seguinte,
ele fala que no Salmo 93, a epístola de Pedro, ele diz assim: sabendo primeiramente isso, 1000 anos para o Senhor é como um dia, e um dia é como 1000 anos. Então ele fala assim, ó, então, na história de Deus, um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. 1000 anos. Se um dia corresponde a 1000 anos, quanto será uma semana de 1000 anos? Então seriam 7000 anos. Então, para Deus, uma semana seria 7000 anos nossos, né? Aí ele fala, na obra da Caminho da Luz, do Emmanuel, ele fala da questão do sistema de Capela, que vieram habitar a Terra, a raça adâmica, e fala que, eles perguntam lá, Adão foi o primeiro homem que viveu na Terra? Aí os espíritos falam, não foi nem o primeiro, nem o único. Em que época viveu Adão? Ah, não é possível. Será que ele não leu? Desculpa. Ele fala, Haroldo fala, não é possível. Será que ele não leu? Né? Ele fala, mais ou menos na época em que assinalais 4000 anos antes do Cristo. Então, se a gente pensar, a gente tem 4000 anos antes do Cristo. Muito bem. Aí ele fala, esclarece Emmanuel, a Caminho da Luz, que há 4000 anos antes da vinda do Cristo foi feita uma seleção e uma parcela dos espíritos que foram degradados para a Terra voltaram para a Capela. Então, 4000 anos antes da vinda do Cristo, os espíritos que vieram de Capela voltaram. Né? Eles já tinham feito o que tinham que fazer, eles tinham resgatado aquele processo e voltaram. Né? Ele fala, quase todos os egípcios, uma parte razoável dos hindus, muito pouco dos hebreus e arianos, ficando a rapa da panela. Então teve uma galera que não voltou, não estava preparada e ficou aqui. Né? E ele fala, 4000 anos antes de Cristo, 2000 anos depois de Cristo, sexto dia, a Terra vai entrar em um sabático. Então ele fala, de 4 mais 2 anos do Cristo, 6000 anos. Aí ele coloca aqui, no Evangelho de Lucas, o Apocalipse, Kardec também fala da convalescência. Ismael, o espírito protetor do Brasil, antes da codificação, um pouco antes de 1831, e antes de ser encerrado o primeiro reinado, reúne as pleias dos espíritos que cooperam com ele e diz, não ignorais que estamos no século do advento do Consolador. Serão 100 anos preparatórios dos próximos 100 anos. Então ele coloca o Livro dos Espíritos, 1857, mais 100 anos, 1957, mais os 100 anos, 2057. Então a gente tem essa data. No Pinga Fogo, o Chico foi questionado sobre qual seria mais ou menos o ano da regeneração. Ele fala, Emmanuel nos diz que seria por volta de 2057. Então, o ano está beirando da gente, já está muito perto da gente. Né? Aí ele fala assim, um dia tem 24 horas. Voltando ao raciocínio de que, para Deus, um dia é igual a 1000 anos, quanto vale uma hora? É pegar 1000, divide por 24, dá 42 anos. 2057 menos 42 anos, 2015. Ou seja, meus amigos, nós estamos na última hora. Então, a partir de 2015 começou essa última hora, né? Desde 2015, dado as proporções que ele trabalha, de um dia ser 1000 anos, 42 anos seria uma hora, uma hora dentro do dia para Deus, e se a data de 57 é da regeneração, nós estamos vivendo a última hora. Então, todo o trabalho que é feito nesse momento, né, nesse contexto planetário, é um trabalho da via dos trabalhadores da última hora. E isso é muito significativo. Eu acho que a gente tem que ter muita atenção a esse momento, né, porque não falta trabalho, não falta convite, né? O que falta a gente é realmente um espírito, né, daquele trabalhador do cenário 1. Senhor, eu não sou perfeito, eu tenho vários problemas, mas eu estou aqui. Se você precisar de mim, dentro das minhas limitações, me encha com a sua vibração, com o seu amor, com o seu entusiasmo, e vamos lá, vamos fazer o que não é possível. Porque daqui a pouco a gente vai estar, caramba, cara,
eu tô para morrer, então velhinho, Senhor, eu queria tanto trabalhar. Nunca quis. Não vai ser agora nos 20 segundos finais do dia que eu vou conseguir alguma coisa. Então, eu achei muito interessante esse livro, eu recomendo que vocês leiam esse livro, que é muito bom. Ele falando do paralelo das horas, né? Dentro do contexto da transição planetária em que a gente vive. E é isso, eu acho que eu já falei bastante, falei muito. Eu acho que tem gente já cochilando aí. Eu sei que estão cochilando. Não pode, Zé, nós somos na última hora, a gente tem que estar desperto até o final. Mas eu achei interessante, Zé. E o que eu acho que a gente precisa realmente abraçar hoje como mensagem é que, por pior que ainda sejamos, por mais complicados, né, por mais perdidos, nós precisamos estar disponíveis. Ah, mas eu não sou preparado. Ok, não somos preparados. Mas, de alguma maneira, a gente tem que estar disponível a ajudar alguém. Ah, eu vou falar alguma coisa, eu não sei exatamente o que eu vou falar. Vai lá, não precisa falar nada. Abraça. Dá só um abraço na pessoa. Isso. Né? Acolhe. Eu estou lendo o livro do Peter Johansson, que ele fala as 12 dicas para a vida. E ele fala sobre o poder da conversa, né? E muitas das vezes, só ouvir permite com que a pessoa, ao falar, ela encontre um caminho, ela encontre as respostas. Né? Porque o nosso cérebro, o ser humano precisa muitas das vezes verbalizar algumas coisas, e ele ouvindo, ele fala assim, pô, eu falei isso. Não, mas na verdade não é isso, não. E aí ele vai numa autoanálise, né? E ele comenta muito a questão de Freud, que o Freud ele tinha muito medo, ele sentava, né, vocês viram aqueles quadros, ele de costa para o paciente. Por quê? Porque muitas das vezes, quando o paciente fala, ou uma conversa você fala, você verbaliza corporalmente algumas coisas que podem chocar, né? No caso, por exemplo, o paciente. E isso pode impactar a pessoa a não se abrir. Tá? Então, muitas das vezes a pessoa começa a falar assim, mas também, pô, peraí, você está exagerando. E aí você, nesses feedbacks, muitas vezes infelizes que a gente dá, a pessoa não consegue se entender, se resolver. Então, muitas vezes é só ouvir, é conversar, né? Existe Fala, meu irmão, eu te entendo, sem julgamento. Existe, Zé, uma coisa que a gente precisa ter em mente também, que muitas das vezes as pessoas chegam para desabafar, mas já chegam com as respostas no inconsciente. Elas já foram aconselhadas pelos mentores no plano espiritual, elas não têm isso palpável no dia a dia, mas no inconsciente elas já têm todas essas respostas. E quando a gente se coloca disponível a ouvir e diz apenas uma palavrinha ou outra, isso já tira toda uma verdade que está dentro dela e ela já começa a trabalhar no consciente. Então, a nossa missão é muito simples no sentido de, olha, só não atrapalha, só não dá conselho horroroso para essa pessoa. Ouça, né? Se não tem o que falar, indica um livro. Isso, apenas ouve, fala o mínimo, pede para ter paciência, para ter coragem, para ter fé, que as coisas vão melhorar. Isso já tira de dentro dela o melhor que ela tem. Né? Então, o nosso objetivo nessa vida, eu acho que é não atrapalhar. Existem alguns fatores que são muito importantes. Né? Primeiro é boa vontade. Quem não tem boa vontade não faz nada, não está disponível para nada. Segundo é ter atenção, que muitas das vezes a gente tem boa vontade e não presta atenção. Então as pessoas às vezes estão necessitadas do nosso lado e a gente não tá atento. Né? E terceiro é você ter um mínimo de conhecimento para que você não imponha a sua ideia, mas você, como você falou, indica, olha, meu irmão, existe um capítulo no livro do Evangelho, então, vamos ler junto, é interessante, vai te ajudar. Quantas vezes o Arthur Nascimento falava, né? Pega antes de dormir, lê uma página, faz uma prece, isso é uma terapia. Só esse tipo de conversa, né, de indicação mínima, já ajuda as pessoas. Né? Um convite, não, vem à reunião, eu vou estar aqui com você, a gente senta junto, depois a gente conversa. É a pessoa de se sentir acolhida no primeiro momento e depois que ela consiga também caminhar sozinha, né? Porque a gente não pode ser bengala de ninguém. Ninguém é bengala de ninguém.
As pessoas têm que aprender a caminhar sozinhas. Mas até no momento inicial, como você falou, você muito mais transparecer, mostrar carinho, atenção através de uma escuta empática, do que você querer doutrinar, você querer dar show de conhecimentos, que muitas vezes não tem, é mais a vaidade tomando conta das nossas relações. Né? É isso, Zezão. Já passamos aí um pouquinho do tempo. Caramba! Já estamos trabalhadores depois da hora. Depois da hora, não, para. O senhor já está empurrando a gente da vinha. Vai embora, vai para casa. E aí eu vou pedir só para você fazer uma prece final, para a gente encerrar, por favor, tá? Ok. Então vamos lá. Mestre Jesus, querido amigo, a Ti agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, que esse espaço de convivência, onde os trabalhadores da casa de Pedro e Naí se reúnem através da internet, mas onde os nossos pensamentos estão ligados através desse tema, te pedimos, Senhor, que nos ajude, nos fortaleça e que na vinha de Deus nós possamos, de alguma forma, sermos úteis, trabalharmos com boa vontade, ajudarmos, mesmo que de forma pequena, de forma humilde, o trabalho que Deus nos confiou na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas relações no centro espírita, principalmente, Senhor, nas relações fora do centro espírita, pois a seara de Deus é o mundo, é o universo, são os nossos irmãos com dificuldade, com medo, com desconhecimento, Senhor, da doutrina, esquecendo que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, é a transformação de nossos espíritos na direção de Deus. A Ti, Senhor, nós agradecemos pela oportunidade, te pedimos a sua bênção hoje e sempre. Zé, muito obrigado, hein? Foi um bate-papo bastante interessante, saudável. E, se Deus quiser, de alguma maneira, essa nossa conversa vai chegar longe. E, do jeito que nós estamos felizes e leves aqui, as pessoas também vão ficar felizes e leves. Porque fomos e somos sempre muito abençoados nesses momentos de conexão com Cristo. É verdade. E semana que vem eu tenho as perguntas para o Albertinho. Isso, vai anotando aí, manda que eu vou repassar tudo para ele. Tá bom. Valeu, Zé. Obrigado, tá? Boa noite. Vou me despedir do pessoal aqui. Pessoal, meus amigos, aqueles amigos de todas as horas também, onde a gente se encontra, a gente se apoia, né? A gente está nessa trajetória, nessa estrada, unidos. Agradeço demais a presença de vocês. Gosto muito quando eu vejo comentário no YouTube, no Facebook, porque, de alguma maneira, a gente percebe que o grupo está na mesma praça e aguardando o convite do Senhor da Vinha. Beijo em todos e fiquem com Deus, fiquem com Jesus e que a nossa trajetória aqui na nossa casa espírita, de alguma maneira, esteja sempre unida, né? Porque somos uma família e precisamos ficar juntos sempre. Independente dos riscos de candidato A, candidato B, bate-boca aqui, bate-boca ali, vamos botar isso para escanteio e se estamos dentro de uma casa espírita, precisamos compreender que ideias diferentes das nossas são ideias que podem acontecer, tá bom? Fiquem com Deus e, mais uma vez, que estejamos sempre muito unidos, porque a nossa casa espírita é feita de união. Boa noite a todos e até a próxima live semana que vem, se Deus quiser. Até logo, pessoal!